Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul. Hoje é quarta-feira, 4 de dezembro. Vamos às manchetes de hoje. Câmeras de segurança flagram um acidente na Estrada do Mar, no litoral norte. Olha só a imagem. Imagem muito forte. 3 veículos colidiram. Manhã de protestos encharqueadas. Mulheres de detentos colocaram fogo em pneus e bloquearam rodovia próxima à penitenciária modulada. E agentes da SUSEP também se manifestaram hoje de manhã no mesmo local. Operação do Ministério Público, Receita Estadual e Procuradoria-Geral do Estado combate esquema de fraude no ICMS de medicamentos. 150 milhões de reais foram sonegados. E vai ser enterrado amanhã em Viamão um jovem de 20 anos morto pelo vizinho. O caso aconteceu no final de semana. Ontem, o autor do crime confessou que agiu por ciúme, mas está solto. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária libera a venda de produtos à base de maconha nas farmácias sob prescrição médica. A pergunta que a gente faz: o que você acha desta regulamentação, que ela é bastante polêmica? Entre na nossa página no Facebook, facebook.com/SBTRS Oficial. E hoje tem agenda cultural com Antônio Villeroy aqui no estúdio. São nuvens carregadas de você. Piso, areia e penso no teu beijo. Sei que o dia vai acontecer. Tudo é ausência. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E nós já começamos às 11 horas e 37 minutos, 30 graus a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. Começamos com muita informação, vamos até a nossa redação. 2 protestos agora há pouco aqui em Charqueadas, região carbonífera, com bloqueios de uma estrada e uma avenida. Por um lado, companheiras de detentos reclamam da falta de atendimento na prisão. E do outro lado, agentes da SUSEP se manifestaram contrários ao novo pacote proposto pelo governo do estado. Marcelo Chemali nos explica o que aconteceu por lá. Bom dia, Marcelo. Oi, André, bom dia para ti, para quem está nos acompanhando. Fogo, fumaça e tensão aí envolvendo o sistema penitenciário do estado, especialmente aí o complexo de Charqueadas na região carbonífera, André. É o primeiro protesto que faz relação aí às esposas, mulheres, companheiras e famílias dos apenados. Elas queimaram pneus na rodovia, reivindicam aí que não estão conseguindo ingressar nas casas prisionais com alimentos e também materiais de higiene durante as visitas, quartas e sábados. Elas também afirmam que os detentos, os presos, não estão se alimentando e bebendo água adequadamente dentro do presídio, além deles ficarem muitas vezes, segundo elas, sem energia elétrica. De acordo com a SUSEP, a nossa produção apurou isso em contato com a assessoria de imprensa, em relação à entrada dos produtos, André, os procedimentos, segundo a SUSEP, estão dentro da lei, já que a lei de execuções penais garante apenas a entrada de 1 quilo de alimento não perecível. A secretaria garante também, a superintendência, na verdade, que não está tendo racionamento de água e nem de luz. Essa é uma parte desse protesto aí que interrompeu parte do trânsito aí na rodovia, especialmente aí a BR que leva até os municípios da região carbonífera. E do outro lado da rua, essa imagem com faixas e cartazes, um protesto mais silencioso, um pouco mais ordeiro, aí questionando. E bem maior que o protesto das mulheres aí dos presos. A gente percebe que há um volume maior de servidores, embora o protesto seja mais pacífico, mas há um volume maior de servidores descontentes aí com as propostas do pacote de ajuste fiscal do governo. Os agentes se mobilizaram criticando aí o governador Eduardo Leite, e também pressionando os deputados na Assembleia Legislativa, onde o pacote está tramitando. Segundo os agentes da SUSEP, André, os projetos são um ataque direto ao todo o funcionalismo público, não só a categoria deles. Eles garantem que a mobilização não foi convocada pelo sindicato da categoria e estão de folga no momento desse protesto. Vamos parar a imagem aí um pouquinho só. Aí a imagem. Vamos parar a imagem aí. Eduardo, mão de tesoura, picoteando o serviço público, e lá de SUSEP na luta por um estado onde não seja crime ser funcionário público. Esses manifestantes da SUSEP estavam de folga, importante só registrar isso. Estavam de folga, fizeram
esta manifestação pacífica, chamando atenção para toda a questão do serviço público, principalmente na área deles, aí dos presídios e das dificuldades que tem. Né? Não seriam sindicalizados, pelas informações que a gente tem, esses manifestantes. Não, muitos são sindicalizados, mas a organização não partiu do sindicato. Né? Do sindicato que representa a categoria. Agora, aquela frase na faixa ali está sendo usada por outros tantos sindicatos de categorias ali, criticando aí o governador Eduardo Leite, o chamando aí de mãos de tesoura, picoteando o serviço público. Isso aí é faixa que está circulando com os professores na FECEB. Mas com os professores parece que vai ter negociação. Quem sabe aí, para esses servidores da área dos presídios, aí, a SUSEP, também possam, né, ser beneficiados com algumas mudanças que podem acontecer. Um outro assunto, vamos a essa imagem, olha só. Câmeras de segurança mostram um acidente, foi ontem na Estrada do Mar. Olha só a batida. O carro vem e começa a atravessar simplesmente de um lado para o outro e bate em dois carros que vem atrás, né, Marcelo? Exatamente, olha só a imagem aí, novamente o flagrante, né? Ele acaba colidindo de forma frontal, muito forte. Olha aí, pegou de forma lateral. Ele de forma frontal, o carro que vinha no sentido contrário, pegou de forma lateral, aí já sai ali um trabalhador ali do comércio, né? Parece ser um comércio, um açougue. Um açougue, né? Um açougue. Tanto é que o açougueiro está sentado ali, descansando, e de repente a gente vai ver depois a batida e ele sai correndo para ajudar. Tá aí, a gente vê, ele está sentado ali, está mais escuro, e de repente aquela batida bem na frente desse local. Bem na frente do açougue. O primeiro carro, André, que bate é um Fox preto. Que é o que vem ali, ó. Exato, esse aí, ó. Esse aí, começa quando ele some da imagem, é que há a colisão, né? Exatamente no momento em que ele sai aí do ângulo da câmera, é onde acontece a colisão. Ele trafegava no sentido Osório, Capão da Canoa, atravessou a pista contrária e acabou provocando esse primeiro acidente. O primeiro carro atingido chega a derrapar, vai para fora da estrada, né? E aí uma caminhonete também, no mesmo sentido, consegue parar, também fora da pista. Um acidente que foi registrado aí por volta da 1h30 da tarde de ontem, terça-feira. Os três motoristas, o caminhão, esse é o caminhão. Quase que o caminhão entra junto, hein? É verdade. Os três motoristas sozinhos, André, nos carros, na hora dessas colisões, foram resgatados, encaminhados com ferimentos para o hospital de Osório. A Polícia Rodoviária Estadual lá de Tramandaí atendeu a ocorrência e investiga por que o motorista do Fox, o que provocou aí essa invasão de pista contrária, né? Esse ingresso na pista contrária. Como ele foi encaminhado para atendimento médico, a polícia ainda não conseguiu ouvi-lo para tentar esclarecer esse motivo. Ali, ó, novamente. E olha só, o caminhão quase que bate no segundo carro que o primeiro bateu, né? Da frente do caminhão vinha esse carro, que bateu nesse primeiro, agora vai bater no primeiro e bateu no segundo. Esse segundo vai para o meio e quase que pega no caminhão. O caminhão, ele vai para a direita, né? O acostamento ali para desviar da caminhonete. Né? Agora, o seguinte, Marcelo, a gente não sabe o que aconteceu, se a pessoa passou mal, se estourou um pneu, a gente não sabe. Agora, nos permite também chegar, né, fazer algumas conjecturas. Às vezes eu olho imagens assim, quando o cara do nada começa a atravessar a rua. Se ele não passou mal, alguma coisa ele deve ter se distraído. Ou trancou o pé, ou algum telefone celular, ou alguma coisa dentro do carro. Não estou acusando nem dizendo que foi isso, mas dá a sensação que sim. Para a gente ver e observar, é questão de segundos para um carro sair da sua direção e invadir uma pista contrária. É o mínimo detalhe, pode acontecer isso. Assim que ele melhorar, vai dar as explicações. E esse carro aí, que o açougueiro está ajudando, por muito pouco que não pegou direto nele. Exatamente. Por muito pouco. Olha aí a batida. Olha só. Pegou assim de raspão e olhe lá. Um susto, né? Um susto. Ferimentos leves, a não ser o motorista aí, o primeiro que bateu, que ele foi levado para o hospital, mas não em estado grave, né, Marcelo? Foi levado para atendimento. Os três motoristas foram atendidos, mas nenhum deles, felizmente, ficou em estado mais gravoso. Bom, e outra informação importante, segue as buscas aos criminosos que assaltaram 2 bancos ao mesmo tempo, né? Um arrastão, digamos assim, na região central aqui do estado, Marcelo Chemari.
Uma imagem que, olha, provoca tanto pânico nessas comunidades novo cangaço, menores, né? O novo não é tão novo assim, né, André? Passou a ser chamado do novo cangaço no início aí da década de 2010, mas vem aí se espalhando com uma velocidade. Havia até arrefecido, diminuído um pouco o volume desse tipo de crime, mas sempre provoca medo. Cidade de Ibirama, a cena é aí gravada por celulares, por imagens aí. Ibirama que fica, Ibarama, melhor dizendo, na região central. Perto de Santa Maria, né? Perto de Santa Maria, exatamente. Os bandidos com armas pesadas, geralmente, né? Armas longas, roubaram 2 agências bancárias ao mesmo tempo. Arrastão. Arrastão nessas 2 agências e, mais uma vez, aí a prática do novo cangaço de cordão humano para servir de barreira e terror, evitar. Né? É um terror. Imagina só passar por uma situação dessa, André. Ali os miguelitos que eles juntaram ali, vários miguelitos que são os ferros retorcidos para estourar o pneu, né? Estourar pneu em caso de perseguição, né? Os criminosos fogem e vão jogando esses chamados miguelitos, que eu nem sei porque que tem esse nome, que são esses ferros retorcidos pontiagudos, que é para estourar o pneu. E como sempre, né, aquela maneira, o modo operante é o mesmo. Locais, né, não se vê, mas assim, aqui por perto, região metropolitana, se vê no interior, onde o policiamento é menor, onde as agências estão próximas, né? E aí se faz tudo de uma vez só, é feito então esse arrastão. Isso acontece no interior por conta do policiamento mais reduzido, também aí pela facilidade de provocar esse medo, essa tensão. Mostramos ontem uma outra prática de quadrilha de assalto a banco, que é aquela que faz o levantamento da rotina e acaba invadindo, especialmente na região, na capital, região metropolitana. Diferente são desse, com perfis diferentes, né, André? Diferente deste. Ontem a gente mostrou aqui de uma quadrilha, a quadrilha silenciosa. Pessoas que passam disfarçando, carregando cachorrinho, aí fingem que cai alguma coisa no chão, se agacham, mas enquanto isso eles estão fazendo toda a observação, né, fazendo a chamada pesquisa de campo para conseguir depois ir até a agência e roubar, ou seja, furando paredes, né, olhando como funciona todo o esquema, algo mais discreto. Esses aí não, esses aí botam para quebrar, muitas vezes levam reféns e a gente já mostrou casos, inclusive esse ano, Marcelo. E foi o que aconteceu nesse caso de Ibirama. 3 reféns foram levados e aí ao longo aí da fuga acabaram sendo libertados, felizmente, mas a polícia militar faz cerco na região e por enquanto nenhum integrante dessa quadrilha foi capturado, André. Agora, a gente teve há um tempo atrás, Marcelo Chemalha, aqui, inclusive o Matheus Dílio, que é o nosso editor-chefe aqui, está questionando aqui, ele fica falando no meu ponto aqui, ele lembrou uma coisa importante, que foi um roubo de explosivos que teve, não foi aqui na região carbonífera? Exatamente. Foi, né? Exatamente, ali em São Jerônimo. Foi em São Jerônimo. É um outro perfil, né? São 3 perfis, estamos falando aí de 3 perfis criminosos. Porque esses não usaram explosivos. Né? Esses geralmente chegam durante a madrugada, né, André? Durante a madrugada, agência fechada, pouco movimento nas cidades. Esses aí não. Esses chegam aí à luz do dia, horário de expediente, imprimem aí o terror, o medo, fazem cordão humano e acabam atacando as agências. Aquele outro perfil que mostramos ontem aqui na capital, de gente que passa desapercebida, levanta a rotina da agência e um outro tipo de ataque criminoso que usa explosivos. A Polícia Civil, até agora, não tem aí atualização. Foram, se não me falha a memória, André, 150 quilos de explosivo que foram roubados de uma mineradora ali na cidade de São Jerônimo. Exatamente. Aí entra toda aquela discussão, né? Que é o Exército que libera a venda né, desse tipo de... que faz o controle, exatamente. Mas a gente não sabe ainda qual foi a utilização dessa dinamite toda. Atenção para esta notícia, agora de manhã uma grande operação, desvio de 150 milhões de reais. Uma operação do Ministério Público, da Receita Estadual e também da Procuradoria-Geral do Estado. Esta operação é para combater um esquema de fraude do ICMS, né, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, relacionados a medicamentos, hein, Marcelo Chemalha? Pois é, André, em coisas tão essenciais para a saúde, para o bem-estar da população e uma fraude milionária, né? Você destacou aí em torno de 150 milhões de reais. Os atacadistas, André, têm sede em Canoas, distribuem medicamentos em farmácias para todo o país. A investigação aponta que o grupo teria sonegado impostos e ocultado patrimônio. Segundo o Ministério Público, a polícia, o chefe da organização seria o proprietário da empresa atacadista. Ele teria criado outras empresas em nome de Laranjas para blindar
blindar todo esse patrimônio. Assim, a sonegação era cometida sem levantar muita suspeita, né, André? Mas a gente sabe que, nos dias de hoje, com toda a informatização, né, com todas as redes sociais, que facilmente a gente fica sabendo o preço das coisas, porque o que acontece, Marcelo? É a mesma coisa que a compra de carne roubada, né? O que a gente chama aí do abigeato. Tu vai comprar uma carne que o preço está muito lá embaixo, tu vai desconfiar. Sim. Né? Tu vai desconfiar. Então, hoje em dia, né, eu vejo essas organizações criminosas, elas acham que nunca vão ser pegas. Em que mundo elas vivem? Conseguem ser tão hábeis, né, e espertos por um tempo e, por outro lado, tão burros. Porque nos dias de hoje, facilmente vão ser pegos como pegaram esses daí, que desviavam aí pelo menos 150 milhões de reais. E o estopim, André, da investigação foi justamente o preço bem abaixo do mercado praticado pelos atacadistas, né? Isso chamou a atenção do Ministério Público, dos investigadores, e a partir daí a investigação levantou todo esse esquema. E quando eu vejo ações como essa, em que facilmente são recuperados 150 milhões, Marcelo, eu fico pensando nos professores, na SUSEP, que a gente mostrou agora há pouco, que fez uma manifestação, porque o que acontece? O governo do estado alega a falta de dinheiro, e que é uma verdade, muito verdade, que o Rio Grande do Sul não tem dinheiro. Agora, se fizessem mais operações para recuperar esse dinheiro todo que é desviado, como isto é uma empresa, 150 milhões de reais. Isso dá para quase que pagar uma folha de pagamento, que a folha de pagamento do estado é 400, 450. Isso. Já é uma boa ajuda. Daí 30% de uma folha de pagamento, né? Então, nessas horas eu vejo o quanto que o desvio de impostos, desvio de ICMS, quanto que isto poderia ajudar o Rio Grande do Sul a sair deste buraco sem fim. Essa é uma das bandeiras, né, André, do Sindifisco, aí, do Sindicato dos Auditores Fiscais, que cobra bastante essa mudança de postura, né, reforçar a parte de fiscalização dos auditores fiscais para conseguir fazer com que o governo arrecade mais, evite sonegação e também a questão das isenções fiscais, que isso aí é um outro capítulo também, né, André? É um outro capítulo. Ok, a gente volta a conversar. Obrigado, Marcelo Chemali. 11 horas e 51 minutos, me chamando a atenção a temperatura. 30 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. E atenção, porque a Polícia Civil tenta descobrir quem eram os homens envolvidos no quebra-quebra. E naquela pancadaria, e dá para dizer até que tentativa de assassinato, porque o que a gente viu ali, né, 2 batendo num cidadão caído, né, batendo sem parar, é uma tentativa de assassinato. Não tem como olhar, né, diferente. Essa briga aconteceu no restaurante aqui na BR-386 em Montenegro no final de semana. A briga entre as torcidas organizadas do Grêmio deixou feridos e muitos prejuízos. São cenas de barbárie. Durante a briga entre torcedores do Grêmio, pedras são arremessadas. Um jovem é agredido, cai no chão e recebe uma sequência de chutes. Outro torcedor pisa na cabeça da vítima, que também leva uma garrafada. Este vídeo, feito por uma testemunha, mostra o rapaz sendo socorrido e, mais adiante, uma menina caída com crise de asma. A confusão aconteceu às margens da BR-386, em Montenegro. O confronto entre torcidas da cidade de Santa Maria teria começado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, durante a partida contra o São Paulo na noite de domingo. A pancadaria deixou os clientes em pânico. Deixou o pessoal meio transtornado, com medo, acabaram escondendo atrás das glândulas, prateleira. Um tapume foi colocado no lugar da porta destruída na confusão. Provavelmente, torcida organizada a gente não receba mais. O jovem de 25 anos ficou caído e desacordado bem em frente a esta escada do restaurante. Ele foi socorrido e medicado pelo SAMU, mas não aceitou ser encaminhado para o hospital. Mesmo ferido, o rapaz retornou a Santa Maria em um outro micro-ônibus, já que o veículo em que a torcida dele estava ficou depredado. Com vidros quebrados, lataria amassada e retrovisores arrancados, o veículo precisa de uma reforma avaliada em R$7 mil. O motorista falou sem mostrar o rosto, porque tem medo de represálias. Apavorante. Nunca passei por isso. E espero que nunca mais, né? A Polícia Civil começou a investigar a briga com base nas imagens do restaurante. O Grêmio disse em nota que deve punir os culpados se forem identificados. E difícil que eles não sejam identificados. Deixa eu chamar a Débora de Oliveira. Oi, Débora de Oliveira. Oi, André. Tudo bem?
A gente fica olhando essas imagens aí dessa... Isso é uma tentativa de homicídio. O que fizeram com aquele rapaz, que se ele provocou, não provocou, não importa, né? Essa parte aí de violência, isso não dá pra gente aceitar mais nos dias de hoje. E foram pra cima e bateram. André, essa discussão aí, essas brigas entre torcidas que são do mesmo time, né? Torcem pelo Grêmio, mas são torcidas adversárias dentro da arquibancada tricolor. Não começou nesse jogo contra o São Paulo, a gente já viu em Caxias ano passado, esse ano ainda, né? Foi lá em Caxias, antes de um jogo do Grêmio, do Sub-20. Eles estavam brigando entre eles. Mas já é pessoal, né? Essa retomada da discussão que levou a esses atos aí horríveis da gente mostrar, teria sido consequências daquilo que começou lá em Caxias. Quando um rapaz levou um tiro nesse no rosto. Jogo, né? No rosto, exatamente. Mas aí eu me questiono, como é que é para quem proferiu os chutes, tacou a garrafa? Como é que eles se sentem como seres humanos? Né? Porque se tu não concorda que o outro esteja certo, tu vai agir pior do que ele? Tu vai te rebaixar a um nível de assassino? Não, e ele poderia ter morrido mesmo. Que ele seja punido? E olha, ele poderia ter morrido, porque o que bateram nele... Mas para eles é uma vitória isso. Eles ostentam esse tipo de atitude como se fosse, olha aqui, ó, como eu sou machão, eu dei um chute na cara dele. Não vimos isso com o menino que aconteceu lá que a gente resgatou aqui, que ia ter o julgamento, foi cancelado o julgamento dele. De São Jerônimo ali, né? Aquela na região carbonífera, que os meninos mandam áudio ali, dizendo, eu dei um chute nele, eu fiz isso. É a mesma cantando coisa vitória. Na torcida. Agora, assim, disputa de poder, né? Proíbe de entrar no eles. estádio. Proíbe. Vamos começar a resolver esses problemas de brigas, eu não tenho dúvida disso. Mas tá aí, tá feito o registro e... E a pessoa, ela tem tanta culpa no cartório, a vítima, que está envolvida nessas brigas todas... Que ele não quis nem... Que não quis nem ser socorrido para o hospital, para ver a que ponto chega a vida desses guris. Eles estão num mundo obscuro que eles não querem sair. E daqui a pouco tem o Revide, né? Mais um. E aí fica a gente aí não para. nesse vai e volta. Começa hoje o Campeonato Brasileiro para o Inter. Por quê? Começa hoje. Tu acha que eu tô louca? Não, nem pensei algo assim. É o seguinte, André. Para tudo agora. Esquece o que passou, esquece as frustrações, os gols perdidos, os jogos no Beira-Rio que as coisas não deram certo, os adversários que eram mais fracos que o Inter não conseguiu vencer. Esquece. Tá. Esqueci. Começa hoje o Brasileirão, vale vaga na Libertadores, na fase de grupos, a mesma que o Grêmio conquistou domingo. O São Paulo, adversário dessa noite, é o adversário direto nessa busca do Internacional. Não pode perder. Tropeçou domingo com o Grêmio deu uma ajudinha ainda, né? O São Paulo não é um adversário imbatível, não. 3 pontos separam as duas equipes ali na classificação, tá vendo? São Paulo tem 57, o Inter tem 54, só que o saldo de gols, né, do Internacional é 41 contra 35. Então, se o Inter hoje fizer 3 pontos, vai a 57 também, mas passa o São Paulo na classificação por esse saldo de gols. Então, a gente precisa... Os gols marcados ali que vocês estão vendo na segunda linhazinha ali da tela. Então, a gente precisa esquecer o passado. Focar nesse jogo dessa noite. Precisa esquecer, mas precisa jogar e fazer gol. Tem que jogar bem. Então. Tá? Tem que fazer gol, tem que vencer, tem que focar. É final de campeonato, é disputa de título. E no Campinho a gente vai relembrar outras finais entre Grêmio e São Paulo, porque a gente sabe que esses dois times têm história. Não só no Campeonato Brasileiro, Inter e São Paulo, perdão. Obrigada, Matheus Giga. Que burra, dá 0 pra ela. Inter e São Paulo, gente, tem história. Libertadores, todo mundo sabe daquela Libertadores de 2006, inesquecível, né? Rafael Sobis foi decisivo. Então a gente vai resgatar alguns momentos importantes entre essas duas equipes no nosso Campinho. Bom, no Grêmio, o objetivo já está atingido, né? Amanhã tem jogo importante contra o Cruzeiro. A gente vai falar por que é importante, mas só amanhã. Mas eu quero te contar que o Diego Tardelli, ele deu uma festa pro grupo de jogadores do Grêmio. Não nos convidou, o que eu achei um absurdo, tá? Os jogadores, olha ali, ó, André, foram pra banda. Olha. Pegaram o microfone
E eles estão cantando uma música, uma frase, criaram uma hashtag que eu só vou te mostrar nas nossas 4 linhas. Senão tu vai lá pra dentro, tu não nos assiste e tu não fica sabendo o que é, entendeu? Eu vou ficar só nas nossas 4 linhas. O que será que os jogadores estavam cantando para Diego Tardelli? Será que Tardelli fica? Será que Tardelli vai embora do Grêmio? Daqui a pouco no campo. Eu só vou embora, que o Matheus Giglio tá me mandando embora, eu não quero ir. Quero deixar claro, quero ficar aqui. Mas só se o Léo tocar a buzininha ali pra mim, o Douglas, que eu falo sempre pra aqui, eu sou o Motors, né? Senão eu fico aqui, André. Mas agora eu vou pegar meu carrinho aqui e vou embora. Vai, mas volta. Te cuida. 11 horas e 59 minutos, 30 graus é a temperatura nesse momento e começa hoje o encontro da cúpula do Mercosul em Bento Gonçalves, aqui na Serra. O colega Andrei Rossetto acompanha a reunião dos líderes. O presidente Jair Bolsonaro já chegou, Andrei Rossetto. Olá, Andrei, bom dia. Olá, André, bom dia a você e bom dia a todos. Não, o presidente Jair Bolsonaro participa do evento apenas amanhã. Ele deve chegar por volta das 10 horas da manhã aqui no Vale dos Vinhedos, onde acontece a cúpula do Mercosul, a chamada cúpula do Vale dos Vinhedos. O presidente Maurício Macri, que permanece na presidência da Argentina até o dia 10 de dezembro, confirmou presença. O presidente do Paraguai, Mário Abdo, também estará na Serra Gaúcha. Não teremos a presença dos presidentes eleitos Alberto Fernandes, da Argentina, e Luiz Lacalle Pou, do Uruguai. André, vamos situar o telespectador. Aqui nós estamos no centro de imprensa, na vinícola Miolo, onde se reúnem todos os colegas da imprensa. E eu vou mostrar aqui o spa do vinho. Ele fica, a gente pode ver lá longe, né, distante um pouco daqui, do outro lado da estrada, onde acontece a cúpula do Mercosul, né? Essa cúpula que aqui em Bento Gonçalves marca o fim da presidência rotativa brasileira do bloco. No próximo semestre, o Paraguai assume o comando do Mercosul. Se fala aqui de uma cúpula esvaziada pela falta dos presidentes recém-eleitos, né, e de um futuro incerto do bloco. Há um perigo de desintegração e isso vai ser discutido ali ao longo do evento. É a primeira vez que esse evento acontece no Rio Grande do Sul, André. O bloco, para que o telespectador entenda, né, o bloco é formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. São os países fundadores. A Venezuela faz parte, mas está suspensa por questões de cláusulas democráticas. Também existem os países com status de associados, que são Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname. A Bolívia também é associada e está em um processo avançado de adesão ao bloco, André. O Mercosul é relevante, o telespectador tem que entender que o Mercosul é relevante, porque os acordos firmados entre os países atingem quase 300 milhões de pessoas, André. O equivalente a 70% de toda a população sul-americana. O Mercosul representa a 5ª maior economia do mundo, com 76% do PIB da América do Sul. São quase 3 trilhões de dólares. Em termos de agenda, vamos falar então do que vai acontecer no evento aqui. Ele começa à tarde, às 2h30, com uma reunião dos chanceleres dos países membros do Mercosul. As atividades seguem com encontros do Conselho do Mercosul. Às 7h40 da noite tem pronunciamento do ministro das Relações Exteriores, André, o Ernesto Araújo. E às 8h tem um jantar com os chefes das delegações. Sobre as determinações, os acordos, enfim, que vão ser selados aqui, entre as resoluções vai ser anunciado um acordo, André, de reconhecimento de indicações geográficas. Isso é muito importante para o Rio Grande do Sul, aqui para o Vale dos Vinhedos, porque, por exemplo, produtos aqui do Vale dos Vinhedos, eles terão a indicação de origem protegida, viu, André? Como acontece com o cacau do sul da Bahia e o café do Cerrado, por exemplo. Significa que só produtos comercializados, mercadorias comercializadas com esse selo só vão poder ser comercializadas no bloco se forem produzidas nessas regiões. Isso é uma notícia muito boa que todos comemoram aqui e era uma das decisões mais esperadas. Isso vai ser anunciado ao longo da cúpula que termina amanhã, André, aqui no Vale dos Vinhedos. Pois é, importante sim esse encontro e até mesmo, né, Andrei, para que não seja esvaziado. É importante, o Mercosul, muitos criticam o Mercosul, que o Mercosul não funciona como, por exemplo, na União Europeia. Mas, enfim, esse bloco, se ele se renovando agora com uma nova eleição, né, a partir do novo comando que vai ter a partir do ano que vem, que ele seja fortalecido, porque há um acordo previsto do Mercosul com a União Europeia. E é claro que nós sabemos, somos países aí que estamos caminhando e precisamos de acordos, de melhores acordos, para conseguir, então,
né, um reconhecimento maior e melhor. Obrigado, Andrei Rosseto, falando direto da Serra. Eu vou parar de falar, senão o Gílio não para de gritar aqui no meu ouvido, tá? Um abraço grande, te cuida aí, Andrei Rosseto. 12:04 agora. Atenção, vai ser enterrado amanhã em Viamão um jovem de 20 anos morto pelo vizinho. O caso aconteceu, foi no final de semana ontem. O autor do crime prestou depoimento para a polícia. E o Marcelo Chemali tem outras informações, porque ele alegou ciúmes. Explica pra gente, Marcelo. Olha, André, é uma justificativa que realmente não tem como se sustentar, né? Ciúmes, uma questão passional. E um outro detalhe, André, o Felipe Borges, que Essa foi a história da porta, não foi? Não, a história da porta foi na Restinga. Foi da Restinga. Sul aqui de Porto Alegre. Exatamente. Essa história aconteceu no bairro Florentina, em Viamão, um bairro mais afastado ali do centro de Viamão. Nós conversamos hoje com a família do Felipe Borges. Esse rapaz que aparece aí, esse vídeo, André, foi gravado aí minutos antes do Felipe descer para conversar. Isso aí era uma festa de aniversário na casa dos tios. O Felipe desceu para conversar com o Roger. O Roger é o autor desse crime e eles eram amigos de infância, André. Amigos de infância. O Felipe já estava morando no Rio de Janeiro há um certo tempo, trabalhava na área era eletricista e voltou ao Rio Grande do Sul para visitar a família. Foi quando o Roger ligou para ele, chamou ele ali na frente e começou a atacar o Felipe com golpes de facão, André. Meu Deus. Ele foi realmente foi uma violência muito brutal. Ele ficou 3 dias entre a vida e a morte, lutando para sobreviver no hospital de Viamão, mas infelizmente ontem, no final da tarde, veio a notícia que nenhum familiar queria, que é a confirmação da morte do Felipe Borges. A Polícia Civil investiga esse caso, mas a família está inconformada, não só pela violência, mas porque o Roger está em liberdade, André. Se apresentou ontem à tarde na Central de Polícia Civil de Viamão. Não teve o flagrante? Junto com o advogado, 3 dias depois do crime. Confessou o crime, mas disse para a polícia que não tinha intenção de matar e que agiu por forte emoção. Estava aí bastante incomodado com a questão dos ciúmes, das certas, como disse o delegado Guilherme Calderipe, algumas piadinhas que estaria sofrendo ali na região por conta de uma suposta traição da atual esposa dele, que também jovens que cresceram juntos ali naquela região do bairro Florentina, André. E antes da gente exibir a reportagem, a nossa produção entrou em contato com o pai dessa jovem, né, que seria aí o estopim da briga entre os dois. É o pai dela, dessa mulher, que era casada com o autor do crime, afirma que se solidariza demais com a família do Felipe, está prestando todo o auxílio para a família e também para a polícia. E o Felipe, segundo esse senhor que conversou, preferiu não se identificar, era como um filho para ele, ele está muito consternado e afirma que não houve a traição do ex-genro, né, da filha dele, portanto, ao ex-genro. É algo que não existia. A família está com medo, pois tem recebido ameaças do ex-genro. Isso pode ser, André, um dos fatores determinantes para que a Polícia Civil peça a prisão cautelar, a prisão preventiva dele. Conversei com o delegado Calderipe, o delegado não descarta, mas por conta da legislação penal, ele se apresentou 3 dias depois, confessou que praticou isso, mas até então o Felipe estava vivo. Então, o inquérito ainda estava em curso, havia algumas diligências e, infelizmente, o Felipe morreu depois do Roger prestar depoimento. Portanto, pode haver agora, ainda nessa quarta-feira, uma reviravolta mais com essas ameaças, da Polícia Civil e por conta desse componente de ameaça, né, André? É uma situação bastante grave. Não há justificativa para isso. Não, de forma a questão alguma. De ciúmes, né? Alegar que seja ciúme, quer dizer, essa foi a alegação, sabe-se lá se esse é o verdadeiro motivo. Agora, peraí só um pouquinho, aquela velha história, um relacionamento não dá certo, meu Deus, parte para outra e acabou a história. Quer dizer, olha só a quantidade de pessoas vitimadas a partir da morte desse rapaz. As pessoas não param para pensar nas consequências das atitudes. Família em choque, André. Mas é lógico. Conversei com várias irmãs da mãe, conversei com a mãe do Felipe. Estragou família a vida humilde, de quantas pessoas? Mas uma família de berço, André, com valores, né, com união ali. Deu para perceber nesse curto espaço que a gente conversou ali que são pessoas unidas, pessoas do bem e que estão muito estão em choque diante dessa violência que sofreram. Não, e a idade do garoto, que idade? 20 anos, André. 20 anos. Começando a vida, um moleque ainda, e o assassino, tu sabe a idade que tem?
Oi? O assassino tem mais ou menos isso, O assassino né? é contemporâneo, são amigos de infância. Amigos de Inclusive infância. até estudaram juntos em alguns Muito colégios amigos. ali, jogavam bola. Essa ex-companheira, hoje ex-companheira dele, também amiga do Felipe, de outros tantos amigos em comum. Então é realmente uma história muito triste, mas a família do Felipe atendeu ao pedido dele. É um pedido nobre, fez a doação de todos os órgãos do Felipe. Conversei com o pai dele hoje na delegacia lá também, fazendo toda a tratativa e os trâmites para que ele pudesse ajudar outras vidas a se manterem aqui. Então, isso aí, em meio a todo esse drama, ainda a família tem esse gesto nobre e importantíssimo, diga-se de passagem, né? Sabemos que é um momento de muita dor, mas é necessário se enfrentar, e a família, mesmo assim, tratou de ir atrás de toda a documentação necessária para que o garoto pudesse, então, a família pudesse cumprir aquilo que ele já tinha manifestado, dele, né? Que era o desejo dele de doação. E ele vai ser enterrado amanhã, né? Isso, hoje à tarde ainda tem a questão toda da retirada dos órgãos, enfim, o velório deve começar no início da noite de hoje e o sepultamento está previsto para amanhã em Viamão. Né? A reportagem está chegando e em instantes a gente vai mostrar com detalhes, né, sobre esse garoto aí que morreu. Mas antes, eu quero falar com quem busca mudança de vida. Você precisa fazer um curso técnico profissionalizante? Eu apresento a vocês o Grau Técnico, a maior rede privada de ensino técnico do país, que acabou de chegar a Porto Alegre. E a Jaciele conta pra gente como é que funciona, né, Jaciele? Então, são 50 unidades espalhadas em todas as regiões e com os cursos mais procurados como enfermagem, radiologia, administração e análises clínicas. Além disso, temos uma agência que ajuda você a voltar ao mercado de trabalho. Conheça um pouco mais sobre o Grau. Seu futuro profissional depende de você. Escolha o Grau Técnico. São mais de 20 cursos com os melhores professores, laboratórios e uma estrutura completa. Pense no futuro. Faça Grau Técnico. E hoje tem promoção especial. Ligue agora e garanta 70% de desconto na matrícula, mais um material didático e 2 camisetas. E a promoção vale nos próximos 10 minutos, então ligue agora, pense no futuro, faça Grau Técnico. E vai ser enterrado então amanhã, em Viamão, o jovem de 20 anos que foi morto por um vizinho. O caso aconteceu no final de semana. E aí ontem o autor do crime, ele prestou depoimento à polícia, né? E seria por ciúmes. O colega Marcelo Chemali tem outras informações a respeito deste caso na reportagem. Alegria e habilidade com a bola. Foi assim que Felipe deixou a última imagem registrada. O futebol com os primos aconteceu na garagem da casa dos tios, minutos antes do rapaz ser alvo de uma violência brutal. O menino teve mais de 1000 pontos no corpo. Ele dilacerou. Felipe Aires Batista Borges, de 20 anos, levou golpes de facão por todo o corpo. Ele estava em uma festa de aniversário da família no último sábado. A tragédia aconteceu na frente da casa da tia dele. Os cortes no boné do rapaz dão a ideia da violência que ele sofreu. Ele disse pra mim, tia, te acalma, eu tô bem. Ele não tava bem, ele tentou me acalmar. Ainda estava consciente e tentando acalmar você. Esta vizinha ficou desesperada para ajudar o jovem. Ela disse que o socorro demorou muito para chegar. Eu vi aquilo, eu peguei o telefone, liguei, pelo amor de Deus, todo mundo ligando. Pelo menos que a gente estava tentando, 1h30. Felipe lutou pela vida durante 3 dias internado no hospital de Viamão. A mãe do rapaz estava em estado de choque. Ai, meu Deus, que dor, que dor, que dor. As tias de Felipe disseram que os dois eram amigos de infância. Nossa equipe tentou falar com o Roger de Oliveira, que mora ao lado da casa dos pais de Felipe, mas ninguém atendeu. O autor do homicídio se apresentou com um advogado aqui na Central de Polícia Civil de Viamão nesta terça-feira, 3 dias após o crime. Em depoimento, ele confessou tudo, mas disse que não teve a intenção de matar e agiu por ciúmes. Por enquanto, ele está em liberdade, mas o delegado que investiga o caso não descarta um pedido de prisão por causa do risco de novas ameaças e agressões.
Essa questão de novos registros de ocorrência com relação a possíveis ameaças, enfim, tudo isso é realmente fundamento para que a gente peça a prisão provisória. O último ato de bondade do jovem foi respeitado pela família. Eles doaram os órgãos de Felipe. O enterro do rapaz acontece nesta quinta-feira em Viamão. Agora, Marcelo Chemali, pelo que a gente viu ali, ouviu do delegado, ele já está com todos os elementos para botar o rapaz atrás das grades, pelo menos provisoriamente, né? Exatamente. O inquérito já é instaurado, mesmo ele tendo se apresentado com um advogado, escapou do flagrante, como se diz na linguagem técnica, né, André? Mas aí existem aí registros e o pai da ex-companheira dele, registros de ameaças, né? A outras pessoas, ou a outras pessoas, um descontrole por parte dele. Então, olha, a tendência é que realmente, a partir do desfecho trágico, o delegado peça realmente a prisão cautelar desse envolvido, que confessou, né, apesar de dizer que não teve a intenção de matar, mas olha, então, a brutalidade com que ele agiu, André. Então, pelo que eu entendi, ele desconfiou ou a ex dele estava namorando o rapaz? Qual que é o... Desconfiança, viu, André? Desconfiança realmente. O delegado da falou atual companheira? Da atual companheira, né, desconfiança. O delegado Guilherme Calderipe disse que ele, em depoimento, relatou que já estava sofrendo, já era alvo de piadinhas na região, enfim, uma situação que realmente não condiz com a verdade, nenhum dos dois lados, nem ela, o pai dela com quem nós conversamos e também a família do Felipe, todos negam esse tipo de situação que ele apresentou, né, de desconfiança, de ciúmes e de passionalidade envolvendo esse crime, né? Agora essas pessoas aí que faziam esse bullying, né, com ele, também deveriam ser ouvidas. Exatamente, de onde tiraram isso? Até porque o Felipe nem no Rio Grande do Sul morava, André. Mas o Felipe morava no Rio de Janeiro. Não, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro trabalhava como eletricista. Ele veio ao Rio Grande do Sul alguns dias atrás, justamente para um velório de um tio, que ele era muito apegado. Ele disse, eu vou voltar para abraçar a família do tio. Acabou aí ficando mais alguns dias por conta do aniversário dessa tia muito querida, também que conversou conosco ali, a dona Ana. E aí, no dia, na data do aniversário dela, uma coisa que também vai ficar marcada para a família a partir disso, né? Realmente, olha, uma das histórias mais tristes que a gente já registrou nos últimos tempos por conta de todo o enredo, né, André? E da vítima, de quem era a vítima, da família, das pessoas envolvidas e que serve de alerta, né, André? Serve de alerta porque, olha, agir sob passionalidade, sob ciúmes, o desfecho pode ser esse, né? Infelizmente. Com várias vidas aí estragadas, né? Acabou com isso. E pessoas que conviviam há muito tempo juntas, né? Exato. Como dissemos, a vítima e assassino eram amigos de infância, moravam na mesma região. E ali naquela imagem ali, ele que aparece com a bola ali ao fundo, né? Isso. No fundo da imagem, com a bola, a gente vai mostrar a imagem mais uma vez, para mostrar esse jovem, olha, batalhador, trabalhador, dedicado, família, tá lá ao fundo ele, de boné virado para trás. Isso aí, esse aí, lá o Felipe, o boné que apareceu depois ali na reportagem, nas mãos da tia. A Tiana me disse, eu gravei esse vídeo, ele jogando bola com os guris na garagem da minha casa, que era uma coisa que ela, eu vou permitir porque é festa, sabe? Aquele clima realmente de confraternização entre família, mas jamais esperava que ali seria o último vídeo, né? Últimos momentos do sobrinho querido aí com vida, né, André? Tá certo. Obrigado pelas informações, Marcelo Chemali, meio-dia 17. E a gente vai mostrar ainda hoje, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou a venda nas farmácias, sob prescrição médica, de produtos à base de maconha. A regulamentação foi aprovada por unanimidade e com validade de 3 anos. O SBT Rio Grande volta em seguida, mas antes fiquem com este recado. Para acabar com as dores, sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes, você precisa de Varicel. Veja esse recado. Você sente dores e cansaço nas pernas? Tem um jeito de aliviar tudo isso. Varicel. Com uma cápsula de Varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas provocados pelas varizes. Em Varicel, você pode confiar. Varicel. Pernas novas todo dia. Viu só? Com apenas uma cápsula de Varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas que tanto incomodam. Varicel aumenta a resistência vascular e melhora a circulação do sangue. E para ter resultados ainda melhores no alívio dos sintomas das varizes, use também Varicel Creme.
Com Varicel Fito e Varicel Creme, suas pernas vão ficar aliviadas e muito mais leves todos os dias. Milhões de pessoas já se beneficiaram com o uso de Varicel. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil. Agora, preste atenção. Ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija Varicel. Varicel, pernas novas todo dia. E hoje tem agenda cultural especial aqui no SBT Rio Grande, com ele, Antônio Villeroy, compositor gaúcho, mais gravado por outros artistas. E amanhã ele se apresenta com um show muito especial, que é o Luz Acesa. Eu sou do tempo de Totonho Villeroy. Antônio Villeroy, seja bem-vindo. Conversamos muitas vezes, né? Primeira vez aqui no SBT, muito obrigado. Verdade. Bom, vamos falar um pouquinho só do show que acontece amanhã, quinta-feira. É um show já dos preparativos dos 40 anos de carreira. Exatamente, é um show comemorativo a princípio de 38 anos de carreira, né? Em 1981 eu tirei a minha carteira da Ordem dos Músicos e passei a atuar profissionalmente, mas já vinha compondo antes, desde os 13 anos de idade, né? Inclusive, nesse show, estou colocando uma música que eu fiz quando eu tinha 15 anos. Uma música de 1977, chamada Noite de Bruxas, e que uma amiga minha me chamou a atenção. Pô, você não vai tocar essa música? Era o hino do Farol, o Farol da Praia, do Farol de Santa Marta, nos anos 80. Que legal. Então, eu resolvi colocar essa música também. Ao todo, assim, tu tens 400 músicas, 400 né? e poucas músicas. Cada safra que eu chamo, assim, de músicas, são safras entre 2 a 4 anos de trabalho, assim, que dá sempre uma safra, uma ideia e tal. E essa primeira safra começou quando eu tinha 13, depois veio outra com os 18, enfim, até hoje teve 10 safras de 40 e poucas músicas. Antônio Villeroy, amanhã então, apresentação única no Teatro São Pedro, a partir das 9 horas da noite, que tem a participação especial de outros dois artistas aqui do estado. São dois jovens talentosíssimos, a Paola Kirst, que é cantora, compositora, muito boa artista, e o Bernardo Zubaran, que toca harmônica também, é um cara sensacional. São esses dois meus convidados. Então amanhã, a partir das 9 da noite, ingressos lá no site do Teatro São Pedro, também na bilheteria. Exato. E qual é a música que a gente vai apresentar hoje? Eu vou tocar uma música bem recente que eu fiz agora, quando eu estava numa turnê na Europa. Eu fiz uma turnê de 2 meses. E entre as coisas que eu fiz, teve algumas sessões de composição, e essa eu compus com uma portuguesa chamada Luísa Sobral, uma grande artista. Ora, pois. E por isso até, inclusive, eu vou fazer um pouco com ela para ser cantada em duo. Que legal. Diz assim: quando o inverno aqui chegar, vai ser verão onde você está. Nem nos unem as estações, só o bater dos corações, enquanto eu enrolo no meu cobertor. Você está passando o seu bronzeador, e nem as horas são horas iguais. É muito cedo ou é tarde demais. Eu tenho tanto pra te mostrar. Você também pode me visitar. Podemos jantar, seja que hora for, à luz de velas no computador. O mesmo vinho podemos tomar, mas o teu beijo eu não posso provar. E nem os dias são dias iguais, são muito longos ou curtos demais. Pra que a distância não dure pra sempre, pensei numa linha que nos oriente, ponto de encontro para o nosso amor. Vamos nós dois mudar para o Equador. Muito bacana. Portanto, amanhã às 9 da noite no Teatro São Pedro.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou a venda nas farmácias, sob prescrição médica, de produtos à base de maconha. A regulamentação foi aprovada por unanimidade e com validade por 3 anos. O cultivo da planta não foi liberado, mas algumas famílias brasileiras já receberam autorização judicial para produzir o próprio óleo. Os detalhes na reportagem. A estufa foi improvisada no quarto. Aqui, a Liane cultiva a planta que deu qualidade de vida para a filha Carol, maconha. Maconha traz consigo muito preconceito, né? Mas é a cannabis, a maconha. E a Carol a gente começou a usar e com certeza a gente teve que trabalhar com a gente mesmo. Nós crescemos numa sociedade onde maconha é droga, mas ao iniciar o extrato, a Carol começou em poucas semanas já a ter um desenvolvimento muito melhor. Diagnosticada com síndrome de Dravet, a menina de 9 anos já está há 1 ano e 2 meses sem sofrer convulsões. Antes de tomar o óleo da cannabis, ela chegava a ter mais de 50 por dia. O que melhorou? A Carol usa cadeira de rodas? Não usa mais, né? Usa sonda para comer comidinha? Usa sonda agora? Não. O que aconteceu com a sonda? A sonda, o doutor Fabrício tirou. O doutor Fabrício tirou. Nesta terça-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária criou um marco regulatório para produtos à base de cannabis. Indústrias farmacêuticas brasileiras passam a ter permissão para importar a matéria-prima e fabricar os produtos. O tema da segurança carecia de um aprofundamento maior, até porque trata-se de um insumo que no Brasil ele é disputado, ele é perseguido pelo crime organizado. Então há que se ter um grande aparato de segurança para evitar desvios. As regras são rígidas e determinam alguns limites. É um primeiro passo que se dá diante dessa liberdade. No entanto, a gente considera que não pode ser o único passo que essa luta tem que ter. A gente deve continuar lutando pela regulamentação do cultivo caseiro, do cultivo associativo, justamente para a gente não ter essa elitização do comércio do remédio. Hoje não é lamentar o não cultivo, é comemorar que as pessoas vão ter acesso. A classe médica vai ter acesso. Hoje, cerca de 50 famílias no Brasil têm autorização judicial para o cultivo da cannabis e a produção do próprio óleo. Como todas as decisões têm um prazo, o receio é de que, quando os documentos vencerem, o tratamento seja restrito às novas regras e aí haja regressão no estado de saúde. Um dos pontos mais questionados é o limite de THC, um componente psicoativo presente na planta. Apenas pacientes terminais ou que tenham esgotado todas as alternativas podem usar produtos com concentração maior que 0,2% de THC. No óleo da Carol, por exemplo, tem 0,8%. O nosso habeas vence em abril de 2020, e nós não podemos não ter mais esse habeas, né? Até porque, para a Carol, o THC faz parte, é um índice bem menor que o CBD no óleo dela, mas tem THC e estaria conforme a resolução da Anvisa para pacientes terminais. Hoje, felizmente, a minha filha não é uma paciente terminal. Ela tem qualidade de vida e está muito bem de saúde, mas é graças ao óleo. E para as doenças neurológicas, é incrível como esse extrato, esse remédio, né, digamos assim, esse produto feito da cannabis, como ele auxilia muito as pessoas que têm remédios que não há solução e através da cannabis, então, se tem um resultado. A gente tem aqui a opinião dos nossos telespectadores, olha, acho que todos favoráveis. Em 2015, entramos na justiça e conseguimos permissão para o meu marido usar com câncer em estágio avançado. Melhorou bastante. Depois não liberaram mais. Parou de usar, piorou e veio a falecer. Pois é, não teve a liberação. Agora a situação é diferente. A Carmen La Roça. A gente tem outra opinião aqui de telespectador. Eu apoio a liberação para o uso medicinal. Muitas vidas podem ser salvas, mas muita gente vai querer usar de má fé através disso. É aquela coisinha do brasileiro, né? A Júlia Clós de Sapiranga. Vamos ver se aí a Patrícia Rodrigues, quem não aprova hoje, vai aprovar amanhã. Ou seja, a importância que tem para a saúde, mas assim, falando na saúde mesmo, né? No uso medicinal. Tanto é que não vai, o produto pode até ser produzido aqui por empresas no Brasil, mas ele já vai ter que comprar o extrato de fora. Né? Então tem uma série de cuidados com relação a isso. É justo proibir uma pessoa de ter
um refrigério, uma melhora nas dores terríveis que sente? Não, né? Carmen La Roça, através das redes sociais, e por aí vai, gente. Obrigado para o Sandro Macedo, Zé Vicente Alves, a Patrícia Rodrigues, a Magali Dávila, o Alexandre Greco, Marlise Moreira, Everton Carvalho. Olha só que bacana a participação de todos nesse nosso espaço. É isso, é o uso racional. Mas como eu disse, por enquanto apenas as empresas podem comprar o extrato e precisa da prescrição médica para que as farmácias então possam vender. Muito bem, agora são 12:33. Fique com esse recado da Sorri Fácil. Olá, eu sou a doutora Gabriela Nascimento e vim falar de sonhos. Você se sente inseguro usando dentadura, sofre com prótese solta e tem vergonha de sorrir? Chegou a hora de Canoas voltar a sorrir. Começa amanhã e vai até sábado, dia 7 de dezembro, a ação de implantes na Sorri Fácil de Canoas. As vagas são limitadas e eu estou esperando a tua ligação. Nossa equipe de especialistas vai tirar todas as tuas dúvidas para você ter a segurança de realizar o tão sonhado implante dentário. Aproveite, pois é a última chance do ano. Então agende já a sua avaliação no 0800 631 30 ou acesse o site e descubra uma clínica pertinho de você. www.sorrifacil.com.br. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Agora eu vou chutar a bola para a Débora de Oliveira, porque parece que... Eu vi uma história de que o campeonato brasileiro vai começar hoje para o Internacional, é isso aí mesmo, Débora? Vai começar hoje, André. A gente tem que esquecer tudo que aconteceu e será que vai focar nessa partida dessa noite, hein? Não, tem que esquecer, mas tem que ganhar.